Abra, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Aos irmãos que estão pela internet, que Deus abençoe a sua vida, que a mesma graça que aqui está, a mesma unção que está movendo neste lugar, esteja movendo aí também na sua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quem for encontrando, por gentileza, vai fazendo ruído aí de adoração, vai levantando as suas mãos. O culto, ele tem um conjunto do louvor até o final da bênção apostólica. Se dentro deste meio você perder o sentido, você no final às vezes não pode receber a bênção apostólica. Então não perca-se no meio do culto. Você veio para adorar, nós viemos para adorar o Rei da Glória. Não perca, não saia deste movimento. A adoração, ela tem ruído e ela tem movimento. Não é movimento de ir ao banheiro ou beber água. É o movimento de levantar as mãos e adorar o Senhor. É o ruído de dar glória a Deus. É o ruído de dizer aleluia. Quem sabe você fala em língua estranha. Você pode fazer esse ruído e dar uma rajada de línguas estranhas. Esta aqui é a casa do Senhor. É o lugar onde eu e você temos liberdade de adorar a Ele. Porque a casa é dele, é tudo para Ele. Qualquer movimento, o movimento do Espírito já se faz presente neste lugar. E Ele já está determinado para mudar história. Histórias que chegou fracassada, história que chegou aqui infelizmente enfermo, o Senhor já está movimentando, e Ele já está com a caneta na mão, e a caneta é de ouro, e a cor que sai da tinta é vermelha, do sangue carmesinho de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. O texto está nos dizendo assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Fala comigo assim, está consumado. Só até aí, pode tomar assento, por favor, glorificando o nome de Jesus. Estar consumado. Meus queridos irmãos, quando nós vamos entrar na história da criação da humanidade, lá em Gênesis, nós vamos poder observar Deus criando, fazendo Adão. E nós vamos observar uma história de sucesso, uma história gloriosa. Ele prepara um homem. E ele vai dizer, não é bom que o homem vive só. Ele prepara a mulher da costela do homem. Ele prepara um jardim belo, um jardim formoso, um jardim de paz. Aqui quem tem a alegria e o bom gosto de poder ir para a natureza, para poder descansar, vai entender o que eu estou falando. Mas nesses dias nós podemos entender que há uma impureza na natureza. Mas naquele tempo não tinha impureza, era tudo puro, tudo bem feito, gerado, criado, e apenas por uma palavra, haja e ouve. E o Senhor traz aqui uma história confirmada de alegria, de paz, de cuidado. E uma das coisas que nós vamos poder entender é o relacionamento de Deus para com o homem. De Deus para com Adão. A Bíblia vai dizer que a voz de Deus, ela pairava juntamente no meio do jardim, de intimidade de Deus para Adão, Adão para com Deus. Ali se inicia uma história de intimidade com o homem e para com Deus, de Deus para o homem. Intimidade
intimidade, de alegria, de conversar, de poder dialogar, de poder falar de assuntos não de pecado, porque até então não existia o pecado, mas algo acontece no meio dessa história. O relacionamento estava muito bom, o relacionamento estava muito lindo, o relacionamento estava completo, não tinha falta de nada, porque o relacionamento não era de um homem para outro homem, era do homem para com Deus, era de Deus para com o homem. Relacionamento de intimidade, a alegria de poder observar Deus falar com o homem face, ouvindo no seu próprio ouvido a sua voz gloriosa, a sua voz majestosa. E quando nós vamos observar este relacionamento, entra a introdução, infelizmente, de uma mancha, a mancha chamada pecado. O Adão, ele vai experimentar de um fruto a qual ele não deveria experimentar. Ele experimenta do fruto da desobediência. Ele agora mancha a humanidade, ele traz a destruição, a morte. Ele traz pelo seu erro, pela sua desobediência, a infelicidade da humanidade. Ele traz o pecado, ele traz para a humanidade agora consequência, até que nos dias de hoje ainda está fluindo esta mancha, está fluindo este erro. E nós vamos observar agora a história da humanidade em outro capítulo. Até neste capítulo de felicidade, de alegria, de paz, é maravilhoso. Mas agora, quando entra o capítulo após o pecado, após a desobediência, nós vamos poder observar o fracasso da humanidade. O primeiro fracasso é um filho matar o irmão matar o irmão. O fracasso vai ali aumentando. Nós vamos observar a enfermidade aparecendo. O homem que não experimentar da morte, agora ele passa a experimentar da morte. Agora nós vamos observar na história bíblica. E agora imagine comigo, imagine você, o que agora vai acontecer. A humanidade está perdida. A humanidade está agora à falência. Agora existe a tristeza. Agora existe o fracasso. Agora existe a enfermidade. A desobediência trouxe tudo isso. Agora existe as drogas. Agora existe o divórcio. Agora existe o fracasso. Agora existe o desânimo. Agora existe a falta de fé. Agora existe um mau relacionamento do homem para com Deus. A história está enferma. A história até então está fracassada. Até que Jesus recebe. Deus traz a sentença e a promessa. A sentença do homem para o suor do seu suor do seu corpo. Tu vai comer e se alimentar. E a mulher sentirá a dor de parto. A serpente vai andar rastejando. Mas espera aí, tem uma sentença para a solução da humanidade. Nascerá do fruto da mulher, do ventre da mulher, um que pisará a cabeça da serpente. Ele já nasceu, Manuel, príncipe da paz, Deus conosco, ele está no meio de nós. Satanás, quem sabe, cantou vitória. Quem sabe até o momento ele se alegrou, trazendo enfermidade através do pecado, trazendo a derrota. Agora já não tem como o homem ter intimidade com Deus. Não tem mais como o homem ter alegria de falar ouvindo nitidamente a voz de Deus. Mas fracassado é ele. A humanidade foi criada por ele. E a intenção de Deus, tremenda, gloriosa, majestosa, o
templo agora de morada do Espírito não é uma arca revestida de ouro. Não, não, não. O templo agora do Espírito Santo é eu, é você. A humanidade para Satanás está fracassada, mas para o Senhor eu curo a história da humanidade, enviando Jesus Cristo de Nazaré. E a resposta é: está consumado. Na cruz do Calvário, está consumado, está consumado, está consumado. Ei, eu quero te falar nesta noite, a Bíblia vai dizer, através de Cristo Jesus, está consumado. Isaías 53 vai declarar profeticamente o que Jesus Cristo, o fruto da mulher, o que ele veio fazer. Ele traz, ele leva sobre si todas as nossas enfermidades. Ele leva sobre si, porque enfermidade da alma, enfermidade do corpo, enfermidade da mente, enfermidade do coração, enfermidade espiritual. A igreja precisa entender que a maior enfermidade que ela está enfrentando é espiritual, não é carnal. A igreja curada espiritualmente não tem enfermo que permanece enfermo. A igreja curada espiritualmente não tem nação que suporta entrar em corrupção, porque a igreja está curada. Cadê a igreja curada? Cadê a igreja curada? Cadê a igreja curada? Cadê a igreja curada? Se você está curado, o Senhor está curando o teu vizinho, o Senhor está curando o teu bairro. Esta intimidade, ela fracassou lá no jardim, mas agora Deus traz de volta através do seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós vamos voltar a ter um relacionamento de pureza com Deus, e através do seu Filho Jesus. Não tem como eu chegar a Deus se não tiver passar por Cristo Jesus. Primeiro eu conheço a Cristo, primeiro eu entrego a minha vida para Cristo, e todo aquele que recebe o Filho, recebe o Pai, e todo aquele que recebe o Filho, ele tem uma marca, e esta marca é também uma companhia, e é a companhia do Espírito Santo de Deus. Então não tem como o crente falar que está vivendo em solidão. Se tem crente falando que está solitário, é mentira de Satanás, porque nós temos a presença fiel do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me disse no começo do culto: eu quero batizar pessoas com o Espírito Santo aqui nesta noite. Essa história é fantástica. Uma história de fracasso, agora uma história de sucesso. Mas entenda uma coisa: o homem que fracassou, ele estava num jardim de paz. E o homem que trouxe sucesso, ele foi antes couber a sévia para uma estaca que foi tirada do jardim. Ele foi para a cruz, lugar de guerra, lugar de dor, lugar de angústia, lugar de sangue, lugar de dor profunda. Renduis quemantqua, a tua dor não é maior do que da de Cristo Jesus.
Jesus. A minha dor não é maior do que a de Cristo Jesus. A solidão de Jesus não é maior da que ninguém que possa passar nessa terra. Não é maior. A de Jesus é maior. A oração dele é: Pai, por que me desamparaste? Ei, eu quero te dizer, você tem um Consolador. Você tem o Consolador a teu favor. Desperta, atenta-te. A tua história não é uma história de fracasso. A tua história não é uma história de derrota. A tua história não é uma história de frieza espiritual. Você foi chamado para ser cheio da glória de Deus. Quando nós vamos observar o ser humano, todo ser humano é advogado. Se tem algum advogado aqui, vai entender o que eu vou falar. Adão, ele foi advogado. Ele defendeu a sua causa. Quando Deus chega até ele, a defesa dele foi qual? É a mulher que tu me deste. Defensora. Todo ser humano, ele tem a sua autodefesa. E os argumentos são perfeitos. Os argumentos para a sua mente são maravilhosos. A Bíblia vai dizer: ora em todo tempo. Mas o ser humano, muitos vão dizer: estou cansado. Deus me entende. Deus sabe da carga que eu estou carregando. Deus, na verdade, só quer o meu coração. É mentira, porque Deus quer o tesouro do teu coração. Porque é assim que ele vai falar com Abraão. Deus não pede o coração de Abraão. Deus pede a Isaque para sacrificar a Deus. Por quê? Porque o coração de Abraão era o tesouro dele, era Isaque. Nós vamos observar a humanidade todos os dias inventando a sua desculpa para continuar no fracasso, para continuar na enfermidade, para continuar derrotado, para continuar na droga, para continuar na mentira, para continuar no adultério, para continuar na libertinagem, para continuar no caminho torto, para continuar no fazer errado, para continuar no mau testemunho, para continuar na frieza. Mas nesta noite o Senhor falou em meu coração: eu quero curar histórias nesta noite, mas eu quero a atitude daqueles que querem que eu mudo história. Somente aquele que tem atitude, ele alcança a glória de Deus. Atitude de mudar de vida, atitude de abandonar o pecado, atitude de deixar Deus trabalhar, atitude de se humilhar, atitude de reconhecer o seu pecado. Atitude é algo glorioso, é algo maravilhoso que o Senhor se agrada. Está na hora de parar de desculpa, está na hora de parar de dizer que não pode, porque você pode. O Senhor te capacita, o Senhor te escolheu. Sabe por que você está na igreja nesta noite? Sabe por que você chegou aqui? Porque você teve atitude. A primeira coisa que nós precisamos entender é o diagnóstico. Se estamos enfermos, nós precisamos descobrir a enfermidade. E para descobrir essa enfermidade, nós não vamos no mecânico. Nós não vamos em outro lugar a não ser
no médico. E a igreja precisa entender que ela precisa voltar a rebuscar e buscar o médico dos médicos. Por quê, pastor? Porque o autor da história não é Bolsonaro. O autor da história não é político. O autor da história não é o homem mais rico da terra. O autor da história não é o salário melhor da terra. O autor da história não é sacrificar no emprego. O autor da história é Deus. O autor da história é Deus. Ei, está na hora de nós buscar o médico dos médicos, o autor da história, e buscar saber aonde está a minha enfermidade. E descobrindo a enfermidade, seja qual for, tem que estar firmado e decidido vencê-la. Descobriu? Às vezes a enfermidade vai querer te balançar, vai querer tentar fazer você parar, mas eu quero te dizer, você não sai de um consultório, de um médico bem cogitado, ou bem inspirado, ou bem instruído, de qualquer maneira. Se ele descobriu a enfermidade, ele vai passar para você a maneira de curá-la. Esta campanha, curando a minha história, individualiza, não é curando a história do outro. Tem muita gente doente querendo curar o outro. Tem muita gente doente colocando defeito no outro. Tem muita gente doente falando mal do outro. Entenda uma coisa, eu e você não somos ungidos para falar um do outro. Nós somos ungidos e capacitados para estender a mão para o outro, para amar o outro, para respeitar o outro. Toma no nome de Jesus e adora o Senhor. A igreja acrentalhada deste último século, ela tem entrado em uma modernidade, a qual não deveria, querendo tomar a conta da vida do outro, enquanto a sua vida está enferma, enquanto a sua vida está relaxada, enquanto a sua vida está abandonada, enquanto a sua vida não tem intimidade com o Senhor da glória. Barai assume nébia. Nós precisamos entender a nossa posição e a nossa enfermidade. A enfermidade do outro, ele vai resolver quando ele for no consultório do médico. E o consultório nesta noite é aqui. Você chegou nesta noite e o Senhor, pelo Espírito Santo, está falando contigo. É eu que quero te curar, assim diz o Senhor. Irmão, nós somos enfermeiros para curar, para ajudar ali o bom trabalho de ajudar o doutor. Nós somos enfermeiros para limpar as feridas, para dar o remédio na hora certa. Nós não somos enfermeiros para aplicar o veneno, para acabar de matar. Nós somos o enfermeiro que ali traz o remédio para curar, conforme a ordem do médico. Quem está entendendo a palavra? Quem está sendo curado pela palavra? E nós vamos observar a maneira de tratar este diagnóstico. O diagnóstico é falta de oração, é falta de jejum, é falta de leitura da palavra. Pastor, não é nada disso. Então pode ser a falta da prática.
Tiago vai falar sobre isso. Não seja só ouvinte da palavra, mas sim praticante da palavra. É gostoso de ver o esboçar, alguém falando da palavra e querer discutir a palavra. A palavra, ela nunca foi escrita para discussão, mas sim para instrução de vida, e sim para a vivência, e sim para conduzir. Ela é lâmpada para o meu caminho, para a minha caminhada. Ela é alimento para a minha vida. Ela me sustenta. Eu fui colocado na rocha, firmado os meus pés em Cristo Jesus. E Ele me traz o alimento. Como Ele me traz o alimento? Ele é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar. E este pão tem todas as vitaminas necessárias para a minha alma, para o meu corpo, para a minha mente, para o meu coração, para o meu linguajar, para a minha vida espiritual. Este pão, ele tem todos os alimentos necessários para você vencer a depressão, para você vencer a enfermidade, para você vencer na vida espiritual. Você que está frio, em nome de Jesus, receba deste pão. Receba deste pão. Você que está pela internet, receba deste pão. Lembro muito bem, há 16 a 15 anos atrás, aproximadamente, quando eu entrei na Assembleia de Deus Filadélfia, Regional Formosa, era do outro lado, era o altar virado o contrário. Eu entrei ali, o recepcionista foi o presbítero Wesley na época, hoje é evangelista, para a glória do nome de Jesus. Eu entrei ali, eu estava enfermo, a minha história fracassada, história sem sucesso, história de drogado, história de beberrão, pecador. Eu lembro que ele estava ali, não tinha começado o culto, e eu sentei do lado, lá no final, abaixo da galeria, e eu torcendo para o final do culto, porque eu já tinha aceitado Jesus, lá na sala da minha casa. Eu ouvi esta voz, a voz que falava com Adão. Eu ouvi ela, não porque eu sou melhor, é porque o Espírito Santo, ele quis me alcançar e salvar a minha vida. Ele olhou e achou graça. Eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou transformar um destruído, um fracassado, um drogado, um perdido, um marginal. Eu vou salvar um foragido da polícia e vou encher ele do meu espírito. História de fracasso. E o pastor pregando, e no final ele não fez apelo. Mas aí esse homem bonito, abençoado de Jesus, cheio de Deus, pegou e me fez um convite, pedindo, falando assim: nós temos uma vigília, você quer participar? Nunca tinha dobrado o meu joelho na vida para orar. Falei, eu venho. Mas eu já tinha mudado de vida lá na sala da minha casa sozinho. Eu estava bebendo. E eu ouvi essa voz dizendo assim: a partir de hoje, você não bebe mais, você não cheira mais, você não prostitui mais. Você vai para a igreja, e a igreja onde do lado de frente é o mercado que você faz compra. Meu primo veio primeiro, Rodrigo Simões, não lembro se alguém aqui lembra dele. Rodrigo Simões veio primeiro, me chamou, eu falava assim para ele: só vou quando eu mudar de vida. E sozinho nenhum ser humano consegue mudar de vida. Nenhum ser humano consegue abandonar o pecado sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence. É Ele que nos transforma. É Ele que muda nossas vidas. E vim para a igreja. Participei das vigílias.
E eu lembro que eles falavam assim, evangelista Favarone. Era ele e o pastor Marco Aurélio. E tinha outros irmãos também. E eles falavam assim, quanto mais perto do altar nós estiver, mais cheio da glória nós vamos se encher. Lembra? E o altar, ele tinha um negocinho para frente assim, um gesso. E aí eu quietinho, eu fui orar lá debaixo do altar. Eu estou mais perto do altar. E Jesus, ele entendeu a minha oração. E ele mudou a minha história. Ele curou a minha história. Não existe história que o Senhor não possa mudar. Não existe homem pior que Deus não possa transformar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta graça, ela está aqui nesta noite. Ei, a tua história não é para fracasso, a tua história não é para frieza, a tua história não é para tristeza, a tua história é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A tua vida é para Ele. Ei, tudo que você está passando é para contribuir para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na sua família. Está na hora de sacudir a poeira do fracasso e tomar a posse da sua vitória e da sua nova história, cheia da glória de Deus. A tua família nunca mais será a mesma. O teu casamento nunca mais será o mesmo. O teu ministério nunca mais será o mesmo. Receba a graça de Deus. O Senhor, Ele é especialista em colocar o ser humano de canto, em colocar o ser humano apagado, em colocar o ser humano a sentir a sua miséria. O Senhor é especialista de colocar o ser humano no seu devido lugar, porque Ele quer que o ser humano entenda aonde ele precisa colocar Deus. O ser humano precisa entender. Deixa eu aqui traduzir melhor. A igreja precisa entender o lugar dele na sua casa, o lugar dele no seu ministério, o lugar dele na sua vida. Nós precisamos entender o que precisamos ser curado por Deus. E quando nós entendemos este tratamento e respeitamos cada passo deste tratamento, pode ter certeza que você precisa de algo. Você não vai em uma enfermidade, às vezes séria. Você vai uma vez, você vai pegar ali a receita e vai respeitar todo o tratamento, tomando os remédios nas horas necessária. Sim ou não, igreja? Se você falhar algum dia, você está desrespeitando o tratamento. Você não está honrando o tratamento. Você não está preocupando com a sua cura. Então, por isso que nós precisamos entender que cada culto da semana é necessário nós vir buscar o alimento. Não adianta eu vir apenas no domingo, porque eu vou perder 2 cultos da semana, que nestes 2 cultos da semana, eu posso estar sendo alimentado, posso estar sendo ali aplicado o remédio para aquilo que eu preciso vencer a minha enfermidade. A enfermidade da alma é muito perigosa. Se a alma, cada dia que passar, essa enfermidade for lastrando, vem a mágoa, vem a tristeza profunda, vem a depressão, vem a enfermidade da mente, a enfermidade do coração, ela vai matando o corpo espiritual, ela vai expulsando
destroçando você do corpo de Cristo. E quando vai observar, a vida espiritual está morta. Agora vem a morte física, porque essa enfermidade vai lastrando. A mágoa vai virando câncer. A mágoa vai virando algo esquisito dentro do coração do ser humano. E vai agora se desgostando de vir à casa de Deus. Vai se afastando, porque agora já não faz mais parte do corpo. Ela está fora do corpo. E agora uma pessoa fora do corpo, ela deixa de exercer a sua função no corpo. E o cabeça, que é Cristo Jesus, Ele está te dizendo nesta noite: está na hora de você receber o remédio necessário para a tua cura. A tua cura é volta de volta para o corpo. Um membro fora do corpo, ele vai apodrecendo. Ele não consegue continuar vivo. Porque a célula que o corpo tem é para curar a enfermidade do membro. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Ei, se você precisa de um abraço nesta noite, você vai receber este abraço. Se você necessita de uma injeção nesta noite, receba ela no nome de Jesus. Porque nesta noite você vai sair daqui curado. A tua história não será mais a mesma. Ei, chegou a hora de você entender que o Espírito Santo quer curar, subir a Galébia, totalmente a tua história. E respeitando este tratamento, nós vamos voltar ao consultório. É assim que se fazia. Quando uma pessoa pecava no tempo da lei, o sacerdote dava a sua sentença ao leproso, e aí assim ele curado, ele voltava ao sacerdote. E assim é conosco, nós precisamos entender, reconhecer a nossa enfermidade. Ir até o sacerdote e falar para ele: pastor, eu pequei, eu não quero continuar com o pecado escondido, eu não quero mais continuar com a frieza, eu não quero mais ficar fora do corpo. Ele vai aplicar a disciplina necessária. Não é para a morte, mas sim para a vida. E nós vamos observar, assim cumprida, ela volta a pessoa até o sacerdote para observar se realmente está curada ou não. E quando um dia, se nós saímos da presença de Deus, e se você está aqui, está na hora de você voltar para o sumo sacerdote. Está na hora de você voltar para Jesus Cristo de Nazaré. Se um dia você deixou de exercer o teu ministério, está na hora de você exercer. Está na hora de você pegar de volta. Está na hora de você pegar de volta a ferramenta. Pega a tua enxada, transforma ela em espada, porque a guerra está acontecendo. Está na hora de se levantar, está na hora de se erguer, está na hora de se posicionar, está na hora de tomar de volta o que o que um dia você abandonou. Está na hora de você pegar de volta com atitude o teu ministério. Está na hora de você entender que você é igreja. Igreja não faz o que quer, igreja faz o que o Senhor ordena. Eu não consigo olhar para o corpo e ver a mão brigando com a mão esquerda. Eu não consigo olhar com o corpo e ver a mão brigando com o pé. Eu não consigo olhar com o corpo e ver o corpo brigando com a cabeça.
cabeça. Tem muito corpo querendo brigar com aquilo que não deve ser brigado. Ei, está na hora de entender. O movimento das minhas mãos, ele vem do cérebro. O movimento das minhas pernas, ele vem do cérebro. E ele está ligado um nervo nele. Está na hora de nós entender este ligamento. Está na hora de você entender. Você foi chamado para obedecer o que Deus, o que Jesus ordena. O erro foi lá atrás, lá no jardim, por causa do fruto da desobediência. No fruto da desobediência. E até hoje permanece a desobediência. A desobediência tem destruído histórias, tem apagado histórias. Esta campanha é a cura à minha história, Senhor. Está na hora de Deus curar a tua história. Não porque Ele atrasou, mas porque nós estamos atrasados. E algo gostoso e interessante. Lá em Portugal nós temos isso, pela misericórdia de Deus. Fazemos uma ligação, o médico vai até a sua casa. Aqui não tem isso, tem? Aqui nós não temos isso, o médico não vai até a tua casa. Você vai até o médico. E você chegou no lugar onde o médico vai operar na sua vida. Você chegou no lugar onde o médico tem liberdade de operar na sua história. Handuri Sébia. E nesta noite eu quero orar por você. Fique sobre os pés. Quero chamar aqui, com autorização já do nosso pastor, pastora Franciele e o João, para estar, o diácono João, para estar louvando o Senhor. Enquanto ele se aproxima, eu quero aqui fazer algo, para que nós entendamos o que o Espírito quer fazer nesta noite. Ele quer renovar. Ele não quer nós com uma história de fracasso, uma história apagada. Tudo que foi consumado foi um alto preço. Ou seja, já está confirmado, a vitória é garantida, o sucesso é garantido, já está decretado. Ele não está dizendo assim, está tudo fácil. Não, 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 não. No mundo tereis aflição, mas tende o bom ânimo. Então a tristeza vai sair, eu tenho que ter ânimo. Tenho que ter vontade, determinação. Está difícil, então é aqui o caminho. Porque se estivesse fácil, não era o caminho. É apertado, é estreito. Pastor, mas eu tenho uma história na minha família de derrota, de fracasso, de destruição. Toda a minha família praticamente morreu de câncer. Pastor, a minha história é só de fracasso. Eu quero te dizer que foi até o último. Você não, porque você tem Jesus. Pastor, eu sou filho de pastor. Tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo está me dizendo: pastor, eu sou filho de pastor. Meu pai fracassou, mas você não vai fracassar. Não tenha medo de tomar posse daquilo que Deus te chamou. O Espírito Santo está dizendo: homem, se ele fracassou, tu não vai. O de que bebe, porque sou eu o condutor da tua história. Pastor, tem de ser quebrado uma maldição na minha família. Espera lá. Se eu tenho Cristo, se eu sou lavado, remido pelo Cordeiro de Deus, já não tem mais nenhuma maldição. Foi quebrada, foi arrancada, foi destruída. Agora tem sobre a sua vida a bênção do Senhor.
Pastor, mas por que tanto isso, tanto aquilo, tanto sofrimento? É porque ainda não teve atitude de reconhecer isso na sua vida. Tem autoridade de Deus para chegar na tua casa. Toda a maldição foi quebrada. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é o acusador? É Satanás. Ele fica todos os dias tentando acusar o povo de Deus. Você errou, o teu pai errou, a tua mãe errou, você errou lá atrás. Fala para ele assim: todo mundo errou, mas o sangue de Jesus já cobriu o erro, já me curou, já me libertou. Satanás, você é derrotado, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Nós vamos adorar. E você que não é batizado com o Espírito Santo, você que está com história, às vezes o seu sentimento está de fracasso, não porque você é um fracassado, o sentimento. E olha uma coisa, o sentimento ele chega, cabe eu decidir ele entrar ou não. O pecado, ele bate na porta. Cabe eu decidir pecar ou não. A vida e a morte. Cabe eu escolher a vida ou a morte. Quem me oferece é Jesus. Cabe eu escolher a bênção ou a maldição. Quem deve escolher sou eu. E eu quero perguntar aqui nesta noite: quem quer ser abençoado aqui? Mais do que já é. Então está na hora de decidir. Está na hora de decidir. Essa decisão implica abandonar o que está levando o sentimento ao fracasso, o que está levando à derrota, o que está levando à frieza espiritual. Se a humanidade entender a vida espiritual levantada, a riqueza de Deus está na nossa vida. Assim é os judeus. Se eles estão bem espiritual, eles estão bem financeiramente. Mas aqui para nós implica outro sentido. Se eu estou bem espiritual, Deus está na minha vida. Se Deus está na minha vida, pode vir o que for, Deus está comigo.